Olá, turminha! E aí, tudo bem? Vamos para a apostila, página 31. É continuação do nosso bloco, onde nós estávamos aprendendo verbos. Lembra que a professora ensinou que são verbos? Que são ações. Vamos estudar a língua 1. Verbo. Leia o poema Meu Pai, de Sérgio Caparelli. Lendo junto, hein? Passando o dedinho embaixo. Lembra que a professora falou? Meu pai é forte, forte, tão forte, que arrasta o Polo Sul e amarra no Polo Norte. Vocês estão vendo que aí tem algumas palavras que estão em negrito? Lembra lá o negrito quando a palavra está destacada? Meu pai é forte, é tão forte que arrasta o Polo Sul, arrasta e amarra no Polo Norte. Amarra. Essas palavrinhas que estão destacadas, elas são verbos. As palavras destacadas neste poema fazem parte de uma classe dos verbos. Na língua portuguesa, há verbos que indicam ações, isto é, o que alguém ou algo faz. Olha alguns exemplos que nós temos aí na apostila. Um menino salta no campinho. Qual é a palavra que é o verbo? Salta. É a palavra que dá o movimento à frase. O gato comeu a ração. Comeu é o verbo. Falam todos ao mesmo tempo. Falam é o verbo. E há outros verbos que indicam o estado de alguém ou de algo. Olha alguns exemplos. As casas são coloridas. Qual é o verbo? São. Mamãe está preocupada. Verbo está. Eu fico feliz junto com os meus amigos. Verbo fico. Esses são os verbos de estado, é como uma pessoa está. Os verbos situam as ações e os estados em presente, passado e futuro. Para isso, mudam as suas terminações. Então, quando eu quero falar algo no passado, no presente ou no futuro, esses verbos, quando chegar no final deles, eles mudam a terminação. Olha os exemplos para poder entender. A mesma frase eu vou falar nos 3 tempos. Primeiro no presente. Meu pai arrasta o Polo Sul. Agora no pretérito. Meu pai arrastou o Polo Sul. Agora no futuro. Meu pai arrastará o Polo Sul. Estão vendo que as terminações, ela terminou diferente? Então ficou arrasta, arrastou, arrastará. Agora nós vamos falar sobre os verbos imperativos. Nós já comentamos isso na sala também, mas vamos dar uma retomada. Lá na página 33 está explicando para nós o que é o imperativo. O que é o verbo imperativo? O imperativo é o modo de usar o verbo com as seguintes finalidades. Quando eu vou pedir alguma coisa, quando eu vou dar uma ordem, ou quando eu vou ensinar alguma coisa ou instruir alguma coisa. Pedir. Por favor, fale mais baixo. O fale é o nosso verbo e ele está no imperativo. Quando eu vou dar uma ordem, fechem a porta. Eu estou dando uma ordem para que você realize. E quando eu vou ensinar alguma coisa,
Dobre a folha de papel ao meio, corte as pontas. Nos primeiros verbos do poema da Esfinge, o autor nos ensina a construir a da esfinge, usando para isso o imperativo do verbo imaginar. Lembra quando nós lemos lá na sala o poema da esfinge, que ele ia falando para vocês imaginarem, que nós fizemos até um exercício de fechar os olhos e poder imaginar a esfinge sendo montada? O autor deu vários comandos e esses comandos foram os verbos dobre, corte, cole, tudo no imperativo, certo? Agora vocês vão assistir um vídeo que a professora vai postar logo abaixo, com animação, falando também sobre verbos, e aí vocês vão realizar as atividades, ok? Até a próxima!